Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, que preciosidade é estarmos juntos nessa manhã tão preciosa, onde lembramos da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também celebramos a sua ressurreição, pensarmos e refletirmos, aprendermos à luz da Sagrada Escritura sobre o que é ser igreja, receber orientações que nos instruem a sermos um povo que vive à luz da segunda vinda de Cristo, que vive nessa perspectiva da promessa que há de se cumprir. Jesus, tu vai voltar, e o Senhor vai voltar para uma igreja pronta, preparada para ti. Que o teu Espírito Santo nos capacite nessa manhã. Coloco minha vida, Deus, mais uma vez diante de ti, para que eu possa ser um conservo dos meus irmãos aqui, servir junto com eles nesse momento, ao apresentar o texto, buscar a interpretação correta e a devida aplicação para a nossa realidade, para que em tudo o seu nome seja glorificado. Assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém.
Que coisa boa nós podermos dedicar essa manhã, numa temperatura muito agradável. Estou feliz demais. Acredito que não vou usar tanto a minha toalhinha, porque, embora o bispo tenha falado, eu sou carioca, como meu sotaque denuncia, mas eu não gosto de um monte de coisa de carioca, inclusive o calor. Então, para mim, está ótimo. Cheguei mais cedo, mesmo sem precisar estar no louvor. Ah, meu Deus, enfim. O Senhor é bom. A vida da igreja é boa. E vivemos um tempo onde essa boa vida da igreja tem sido solapada, tem sido agredida, vilipendiada, desafiada constantemente. Não é novidade que esses grandes desafios, de fora para dentro, daqueles que não apenas não são igreja, não são cristãos, não são crentes, mas que se posicionam-se como anti-igreja, anticristãos e anticrentes, a gente já tem uma boa carga de ataque desses. Porém, o mais triste, mas que também não é surpresa, porque a palavra de Deus nos instrui a respeito disso, somos atacados brutalmente, nem mais de forma sutil, desde dentro, a partir daqueles que supostamente são igreja. Bem, não é segredo para ninguém, e foi muito noticiado, uma operação empreendida pela Polícia Federal chamada Falsos Profetas. Vocês que acompanham minimamente notícias souberam disso. Foi um grande esquema de pirâmide e contravenção empreendido por falsos pastores. A grande mídia, evidentemente, o tempo todo frisa que eram pastores. Não, aqueles homens não eram pastores, aquelas pessoas eram homens e mulheres. Eles não são pastores, não são clérigos, eles não têm nada a ver com o Evangelho e com a igreja do Senhor Jesus Cristo, gente. Aquilo não tem nada a ver com o que nós somos. Nós não somos criminosos. O meu ponto nessa manhã de reflexão e olhando essa triste notícia, não é considerar nem os chamados falsos profetas, falsos pastores, que intitulam a operação da Polícia Federal, não. O objeto da minha curiosidade e inquietação quando pesquisei a respeito da matéria foi o fato de saber que 52 mil pessoas acreditaram que iam ganhar aquela quantia absurda, surreal, ficcional, que eu nem decorei qual é, são zeros infinitos. O mais impressionante é saber que mais de 50 mil pessoas acreditaram naquilo. E que dentre essas 50 mil pessoas, a grande parte maciça eram de crentes. Eram formadas, a maior parte dessas pessoas, enganadas por esse golpe, era formada por gente cristã, que acreditava que dando, a partir de uma quantia de R$25 investindo, ia chegar a quantias absurdas. Se investisse em R$2.000, tendo um pouquinho mais de dinheiro para investir, ia chegar a quantias absurdas, não em reais, mas em euro. E eram crentes. E aí na pesquisa a respeito de, afinal de contas, qual era a lábia desses estelionatários? Qual era o argumento? Você com pouco dinheiro, pouco esforço, pouco trabalho pode prosperar muito para comer do melhor dessa terra, como lemos aqui no texto de Isaías 1, que inclusive foi um dos textos utilizados para vilipendiar a igreja e a palavra de Deus, por esses marginais, por esses bandidos, que literalmente enganaram e deram um golpe absurdo em milhares de pessoas incautas, e pessoas entre essas, dentro do seio da igreja, entre crentes. Eu não quero, esses chamados falsos profetas, não tem como negociar, eles não são irmãos em Cristo. Eles são bandidos contumazes, ponto pacífico sobre isso. Mas essas mais de 50 mil pessoas, e dentre elas a maior parte de evangélicos, eu creio que tem irmãos meus ali, irmãos nossos estão no meio dessas pessoas enganadas, porque
talvez em razão das constantes dificuldades da economia do nosso país, a dificuldade de prosperar que a gente sabe que existe na nossa realidade local, mesmo trabalhando muito, ganha-se pouco. O avanço da tecnologia e essas propostas de enriquecimento fácil, tudo isso seduz muito a mente das pessoas, inclusive de pessoas que confessam o nosso Senhor Jesus como Salvador. Então eu quero considerar essa manhã, à luz dessa introdução, como deve se posturar um povo que vive à luz da volta de Jesus. Como deve ser a igreja que, desde seu nascimento em Jerusalém até os dias de hoje, vive sob essa promessa: Jesus vai voltar. Todo domingo que fazemos o que fizemos aqui hoje, não como um rito, mas como literalmente parte da nossa vida orgânica de igreja, tomar do cálice, tomar do pão, fazer parte do momento da ceia. Quando fazemos isso, anunciamos a volta de Jesus. Estamos contando o tempo do nosso encontro definitivo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como deve ser essa igreja, como deve ser esse povo que se prepara para esse dia? Um povo incauto, que cai num golpe de enriquecimento fácil porque está cansado de trabalhar? Ou é ocioso mesmo, indolente? Eu acredito que isso não é o nosso caso aqui, mas toda boa igreja sempre deve ser alertada à luz da palavra de Deus, para se manter firme no propósito que Ele mesmo estabeleceu para nós. Um problema similar a igreja de Tessalônica viveu lá nesse período em que Paulo conclui a carta, dedicando a maior parte do capítulo 3 sobre essa questão de trabalho e indolência. As razões foram outras, mas levaram a isso, essa falsa ideia de que não é necessário você trabalhar para receber, para comer do pão, e de como isso está profundamente vinculado ao testemunho público da igreja, e dessa igreja que anuncia que Jesus vai voltar, dessa igreja que vive à luz da volta de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, é com essa perspectiva que eu quero observar com você cada versículo desse capítulo 3, voltando mais uma vez os olhos para o versículo 1 até o 5, a primeira parte do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. O texto começa no versículo 1 com esse advérbio que aponta o tom conclusivo da carta. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, nesse encerramento, nesse clima de encerramento da carta, Paulo sempre endereçando a sua abordagem àquela querida igreja, aquela exemplar igreja, não é? Como a gente viu lá no capítulo 1 da primeira carta de Tessalonicenses, uma igreja que deu exemplo, se tornou modelo para crentes na Macedônia e em toda a Acaia. É para essa igreja que Paulo de fato fala, irmãos, sempre lembrando o peso dessa palavra. Não é uma mera adjetivação religiosa, é a percepção clara e sobrenatural que Paulo tinha a respeito daquelas pessoas que se reuniam naquela cidade como igreja, eram seus próprios irmãos. Ele faz um pedido: ora por nós, orem por nós, referindo-se ele, Paulo, a seus companheiros missionários, companheiros apostólicos, companheiros de plantio de igreja. Com qual objetivo? A oração que Paulo pede não é tão somente por si e pela sua própria vida e pelo seu próprio bem-estar. A oração de Paulo tem um objetivo muito claro e que denota o papel da Sagrada Escritura, o papel da palavra de Deus proclamada para a igreja. Veja, o texto começa no versículo 1 com esse advérbio que aponta o tom conclusivo da carta. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós.
para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, para que a palavra do Senhor se espalhe e receba a glória. Veja, a palavra de Deus recebe glória. Esse é o objetivo da oração de Paulo. Fica uma grande dica para a oração diária nossa como igreja, aqui nos dias de hoje. Porque ainda hoje, essa mesma palavra do Senhor precisa ser espalhada e precisa ser também glorificada. Precisamos lembrar constantemente disso. Como também está acontecendo entre vós. A provocação de Paulo, o chamado de Paulo, para que Tessalonicenses orassem por ele, era para que o que eles mesmos, Tessalonicenses, estavam experimentando, porque a palavra de Deus no meio deles, como a gente viu, lembrando mais uma vez do primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, havia se espalhado e havia sido glorificada. Então, se isso está acontecendo entre vós, orem para que a partir da nossa pregação, a palavra de Deus se propague e cada vez mais seja glorificada. A nossa oração tem que ser essa, que a palavra de Deus se propague nas igrejas locais espalhadas aqui em Duque de Caxias, na Vila São Luís, que haja um movimento do Espírito Santo, o avivamento espiritual que a gente anseia, meu irmão, minha irmã, com quanto ele possa começar a partir de uma igreja local, de uma comunidade de fé específica, ele ganha proporções históricas quando toda a igreja de uma cidade, independente da sua placa, independente da sua denominação, tem a palavra de Deus propagada e glorificada. A palavra de Deus tem que ter esse lugar de primazia. Versículo 2. E aí a oração, depois de estabelecer uma prioridade, o pedido de Paulo, ele tem uma prioridade: propagação e glorificação da palavra de Deus. Em segundo lugar, o versículo 2 aponta: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então Paulo agora, ao estabelecer a prioridade, pede oração pela segurança dele, pela segurança dos seus companheiros apostólicos e missionários, para que a missão continue sendo empreendida a despeito da perversidade e maldade daqueles que simplesmente não são eleitos, que simplesmente não são povo de Deus. Versículo 3 e 4 traz para nós uma grande doutrina, uma graciosa doutrina que precisa ser lembrada. Os versículos 3 e 4, eles preparam o terreno para a declaração muito poderosa a respeito do evangelho que o versículo 5 vai nos trazer. Veja, versículo 3: todavia o Senhor é fiel, a despeito da perversidade e maldade dos homens, que não detêm a fé, que não receberam a fé, que não professam fé, todavia o Senhor é fiel. Vale lembrar que a igreja em Tessalônica enfrentava dificuldades também naquele tempo, como já foi endereçada em toda essa série de mensagens aqui. A despeito disso, Paulo lembra enfaticamente: o Senhor é fiel. E aqui, minha gente querida, a belíssima doutrina da graça, o quinto ponto da doutrina da graça, a perseverança dos santos, começa a ser delineada por Paulo enquanto ele instrui a igreja em Tessalônica. Ele vos confirmará e guardará do maligno. A despeito da perversidade e maldade ao derredor da igreja em Tessalônica, esse Deus que chama de forma eficaz, Ele mesmo diz a parte B do versículo 3, vos confirmará. Que palavra maravilhosa de se receber de Deus uma igreja pode ter. Uma igreja que é confirmada por Deus. Uma igreja que não é confirmada tão somente pela tradição humana. Uma igreja que não é confirmada tão somente pelo sinédrio. Uma igreja que é confirmada não tão somente pela igreja de Jerusalém,
Não é uma igreja confirmada pelo selo do apóstolo Paulo ou do apóstolo Pedro. A igreja é confirmada pelo próprio Senhor, que é fiel. Essa é a igreja em Tessalônica. E mais, essa igreja confirmada pelo próprio Deus, também é guardada pelo Deus vivo do maligno, das ameaças do próprio diabo. Versículo 4: nós também temos confiança em vós no Senhor. O depositário da confiança de Paulo nos irmãos tessalonicenses não é a performance daquela igreja. A razão da confiança de Paulo naquela igreja não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus vivo. Uma igreja torna-se dignatária de confiança quando ela de fato é corpo de Cristo, cujo cabeça é o Senhor. Toda igreja local que tem claramente Jesus como seu cabeça é uma igreja digna de confiança. Assim foi a igreja em Tessalônica. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. A ideia que o mesmo apóstolo Paulo desenvolve em Romanos 1,17, quando fala que o justo viverá pela fé, de que maneira? De fé em fé e de glória em glória. Ele pratica aquilo que recebeu enquanto instrução e continua praticando, tem continuidade na sua fé. E o versículo 5 escancara, aponta para a grandeza e resplendor da própria mensagem do Evangelho. Leia comigo. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Essa passagem, ela guarda em si o coração da mensagem do Evangelho. Veja, é o Senhor que conduz o coração da igreja. É o Senhor que literalmente leva o coração da igreja de Tessalônica ao quê? Há dois elementos que formam o passo em como o Evangelho se espalha e se propaga por todos aqueles que o Senhor quer chamar para si. Em primeiro lugar, o coração da igreja em Tessalônica é conduzido ao amor de Deus. O amor de Deus que se revelou ao entregar o seu único filho para morrer no lugar dessa mesma igreja, das outras igrejas que se reuniam na Ásia Menor, de todas as igrejas, de todos aqueles que foram chamados graciosamente por Ele, de uma realidade de pecado, de uma realidade de desobediência, de uma realidade de inimizade para com Deus. O amor de Deus se revela no fato dele mesmo, Deus Pai, entregar amorosamente o Deus Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. O amor de Deus não é uma mera história romântica, nem uma mera declaração. O amor de Deus é uma ação definitiva e absoluta da parte dele ao entregar o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós, assim como morreu por esses pecadores que se reuniam em Tessalônica e encontraram arrependimento nele. O coração da igreja, portanto, é conduzido a esse amor, não a quaisquer amores, mas esse amor, esse ágape de Deus. E mais, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O amor de Deus Pai é revelado na cruz do Calvário. A constância de Cristo é revelada no fato
de o sepulcro não conseguir contê-lo, e ao terceiro dia, depois de ser crucificado, ressurgiu dos mortos. A constância do amor de Deus se notabiliza na ressurreição de Cristo, e mais, no fato de agora Ele está exaltado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso Deus é constante, porque a palavra diz que Ele não dorme. A constância de Cristo é tão grande, que Ele mesmo deixou claro aos seus discípulos: eu vou, mas não vos deixarei sós, enviarei um outro Consolador. Cristo se faz constantemente presente entre nós por meio da presença do Espírito Santo na igreja. Por isso que o versículo 5 é uma poderosa declaração do Evangelho que foi pavimentada nesse delineamento, nesse detalhamento da perseverança dos santos que Paulo, muito sabiamente, trouxe à igreja em Tessalônica. Isso me lembra de um poderoso ensino de um dos maiores pregadores do século XX, Martin Lloyd Jones, a respeito de perseverança dos santos, explicando e comentando sobre essa constância de Cristo que tem efeito e impacto direto na nossa própria constância, no nosso chamado de ter fé, crer, obedecer e continuar crendo. Lloyd Jones disse o seguinte: quando eu e você chegarmos na glória, perceberemos plenamente que lá estamos, não porque nos sustentamos fiel e firmemente, quando outros desistiram, e sim, porque Ele nos sustentou, porque estamos no propósito de Deus, e porque Ele nos guardou apesar de nós mesmos, da nossa fraqueza e da nossa tendência de seguir os nossos caprichos pessoais. Que belíssima explicação a respeito da perseverança dos santos e de como essa perseverança se sustenta no fato do próprio Senhor da igreja guardar, sustentar de maneira fiel e firme o seu povo, porque como lemos no versículo 3 de 2 Tessalonicenses 3, o Senhor é fiel. Todavia, a despeito de qualquer coisa que venha se interpor na nossa jornada, temos um Senhor que é fiel. A mesma igreja de Tessalônica que tem esse Senhor é a igreja que se reúne em Vila São Luís hoje e tem também um Senhor fiel. E agora, a partir do versículo 6, depois dessa introdução que envolve um chamado de prática de fé por parte dos irmãos em Tessalônica, para orarem por Paulo, acima de tudo pela propagação e glorificação da palavra, e pela manutenção da junta apostólica responsável por isso, agora ele vai tratar uma questão prática, para trazer uma grande aplicação numa carta que, nos capítulos 1 e 2, dedicou-se bastante sobre a segunda vinda de Cristo. O ponto é que essa mesma segunda vinda causou uma espécie de confusão, vinha causando uma espécie de confusão, devido ao mau ensino naquela igreja. Veja como Paulo trata a questão, a partir do verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, mais uma vez, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dando o tom de seriedade do que vai ser tratado a partir de então, que vos aparteis, que se afastem de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebestes. Aqui, esse desordenadamente também poderia ser irmãos que andam de maneira indolente, irmãos que andam ociosamente, irmãos que andam preguiçosamente. E Paulo enfatiza a importância do que é transmitido, a tradição diz respeito, Paulo se apropriando de uma linguagem muito rabínica, muito judaica, a respeito de depósito da fé, daquilo que é guardado e levado para outra geração, fala aqui a respeito da transmissão
que é passado. Essa tradição diz respeito a isso. Versículo 7, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente, mais uma vez, nunca nos portamos de maneira ociosa, preguiçosa, indolente entre vós. Mais uma vez, Paulo fazendo menção na questão da imitação ao modelo discipular, que ele mesmo, Paulo, na primeira carta, enfatiza que aquela igreja recebeu de maneira exemplar. Era uma igreja de discípulos, era uma igreja de imitadores, de gente que reproduzia aquilo que recebeu daquele que plantou aquela igreja. Versículo 8, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, com trabalho duro, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Daqui que vem essa expressão que é muito conhecida, né? Quando fala, o irmão, eu não quero ser pesado à igreja, é disso, é desse princípio aqui. Todos nós sabemos que Paulo ele tinha um ofício manual de fazer tendas, ele tinha essa habilidade manual com a qual, em muitos contextos, em muitas vezes, ele levantou seu sustento material. Paulo não condenava o fato do obreiro ser digno de honorário, digno de salário, porque ser pastor de igreja, ser plantador de igreja é um trabalho muito duro e exige muito. Mas Paulo entendia os variados contextos, inclusive o contexto de dificuldades financeiras de Tessalônica e da igreja de Tessalônica. E deixa claro que eles e seus